pessoal, eu sou Patrick Gomes e hoje a gente vai estar respondendo algumas questões de fisiologia como conclusão das duas aulas que eu disponibilizei para vocês sobre fisiologia humana no Enem. A gente vai estar respondendo algumas questões sobre o sistema digestório, sobre o sistema circulatório, sobre o sistema respiratório e sobre o sistema excretor. Afinal, essas são as minhas 4 apostas, tá? Então, sem mais delongas, vem comigo aqui e vamos embora, tá? Olha só, alimentos de origem vegetal e animal fornecem nutrientes utilizados pelo nosso organismo para a obtenção de energia e para a síntese de moléculas. Após determinada refeição, completada a digestão e a absorção, o nutriente majoritariamente absorvido foi a glicose. O que é glicose? O que afinal é glicose? Glicose é a principal fonte de energia. Não esquece disso. Glicose, gordura e proteínas são fontes de energia. Porém, o nosso corpo utiliza como principal fonte primária de energia a glicose. Agora, se eu pegar um lipídio e um carboidrato, é claro que o lipídio ele consegue produzir muito mais ATPs. ATP é a energia que gira em torno da célula. Então, um lipídio, por possuir mais hidrogênio do que a glicose, logo ele vai atuar no processo de produção de ATP de forma mais otimizada, de forma mais eficiente, produzindo mais ATPs do que a glicose. Apesar disso, o nosso corpo sempre utiliza a glicose como principal fonte de energia. Patrick, qual é o processo de produção de ATP na célula? Qual é o nome desse processo? É chamado de respiração celular. Então, quando você se alimenta, que esse alimento passa pela digestão, que no caso do carboidrato, do polissacarídeo, vira um monossacarídeo chamado de glicose, essa glicose pode ser armazenada no glicogênio, este pode ser hepático, no caso do fígado, ou muscular. E o seu corpo fica cedendo aí, né, esses glicogênios ficam cedendo moléculas de glicose para poder você conseguir produzir o seu ATP, tá? Então, a alimentação de origem vegetal é rica em glicose, uma vez que é através da fotossíntese que acontece a produção de glicose. Então, considerando as alternativas abaixo, é correto afirmar que essa refeição está constituída de quê? Gente, nós sabemos que, eu falei agora há pouco, que a glicose é carboidrato. E carboidrato é um componente orgânico produzido no processo de fotossíntese. Os organismos fotossintetizantes são as plantas e as algas, mas as plantas é o que nós consumimos diariamente. Tudo que você come, a maioria do que você come é fonte de carboidrato, porque você come muito alimento de origem vegetal, tá? Então aqui nós temos contrafilé na brasa. Cara, se é carne, carne é rica em proteína. Letra B, camarão na chapa. Camarão, animal. Carne, animal rico em proteína. Ovo frito, derivação de animal, rico em proteínas. Frango assado, rico em proteínas. Perceba que a letra A B, a C e a D, eles trazem alimentações provenientes de animais. Então, são alimentações ricas em proteína. Então, arroz e feijão é uma combinação perfeita. Olha que interessante. Arroz e feijão é uma combinação perfeita tanto para encontrar qualquer tipo de aminoácido que vai compor as proteínas, mas arroz e feijão também é rico em glicose. Então, por essa razão é que você todos os dias aí come arroz com feijão na hora do almoço, né? Tomara que coma, e isso daí ajuda você a manter a sua glicemia ok e você conseguir estar, por exemplo, assistindo a essa aula. Então, a opção correta para essa questão é a letra E, arroz e feijão. Aparentemente, aqui parece fácil, só que uma questão dessa na prova, perto de química, de física, você fica um pouco confuso, tá? Mas muito cuidado quando você pegar questões que aparentemente são fáceis. Dá uma lida boa para tu poder não marcar sem querer a opção incorreta, ok? O gráfico abaixo refere-se à atividade de uma enzima proteolítica que atua no trato digestório. Vamos aqui, tem aqui o gráfico, tem a ação enzimática e tem o pico que essa enzima atuou, ou seja, o pico de maior velocidade da enzima. Se você olhar aqui, o pico foi aqui, ó,
quando o pH atingiu 2, ou seja, muito ácido. Para quem não lembra, o pH é o potencial do hidrogênio, então quanto menor o pH, mais ácido é aquele meio. Quanto menor o pH, quanto maior o pH, mais básico é aquele meio. Então essa enzima aí ela teve a sua atividade ótima no pH 2, ou seja, é uma enzima que para ser ativada tem que estar em um ambiente ácido. Aí aqui eu tenho, a enzima em questão é a... Gente, existem várias enzimas que atuam no processo digestório, tá? A pepsina é uma protease que atua no estômago. A tripsina ou tripsina é uma protease que atua no intestino. O intestino ele tem um pH interessante, isso que eu vou contar para vocês, tá? O pH da boca é um pH neutro. O pH do estômago é um pH ácido. E o pH lá do seu intestino é um pH básico. Então a tripsina é uma proteína, no caso uma enzima, que atua em pH básico e não em pH ácido. Por essa razão, olhando aqui para o gráfico, jamais poderá ser tripsina, que ela não atua em pH ácido, e sim pH básico, que é o pH que rola lá no seu intestino. Patrick, o que é que promove? Porque assim, o alimento vem pegando fogo lá do nosso estômago. E o que é que promove, por exemplo, essa diminuição do pH do estômago para o intestino delgado? O que é? O bicarbonato. O bicarbonato que vem junto aí com o suco pancreático, tá? Então, graças a esse bicarbonato é que diminui o pH, fazendo com que as enzimas sejam ativadas no intestino para poder acontecer o processo de digestão. Aí aqui eu tenho pepsina que atua no estômago pepsina, é isso mesmo, pepsina que atua no estômago e pepsina que atua no duodeno. Não, não tem pepsina no duodeno, tá? Então, a pepsina está no estômago. Letra C, opção correta. Tá vendo aí, ó? Tranquilidade de boa. Qual é o papel da enzima na digestão? Ou melhor, né? Qual o papel da enzima de forma geral? As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, ou seja, aceleram reações químicas a partir da união a substratos específicos. Não esquece disso, ok? Próxima questão, também sobre o sistema digestório. A questão conta o seguinte: crianças e adultos geneticamente predispostas ao ingerirem glúten, mistura de proteínas que se encontram naturalmente no endosperma de sementes de gramíneas, iniciam a produção de anticorpos que atacam o próprio epitélio intestinal. Olha só, epitélio intestinal, que isso quer dizer que é o epitélio que reveste o intestino. Esse ataque resulta na perda das microvilosidades intestinais. Patrick, o que é microvilosidades? A microvilosidade é uma especificação da membrana plasmática. É interessante que aqui entra um assunto de citologia, que também você pode encontrar na prova, é que existem várias especializações na membrana plasmática. Uma dessas especializações é a microvilosidade, mas tem várias. O flagelo, por exemplo, é uma especificação da membrana plasmática. O cílio também é uma especificação da membrana plasmática, e temos as microvilosidades. A microvilosidade é como se fosse dedos, tá? Interdigitações que aumentam a superfície de contato com substâncias, possibilitando a sua absorção. Então, se você escutar o nome microvilosidades, lembra de absorção, que desencadeia um conjunto de sinais e sintomas conhecidos. Olha só, o ataque faz com que ocorra a perca da microvilosidade intestinal. E é essa microvilosidade que proporciona o processo de reabsorção, absorção, ou melhor, dos nutrientes, que é chamada de doença celíaca. A figura abaixo demonstra o epitélio de indivíduos normais e as alterações que ocorrem em indivíduos portadores da doença celíaca. Eu quero dizer célica, é celíaca. Então aqui tem o paciente normal e aqui tem o indivíduo aqui sem essa interdigitação. Se não vai ter interdigitação, logo não vai ter absorção de nutrientes. Os portadores da doença celíaca ficam predispostos a desenvolverem hemofilia. Nossa, hemofilia é uma doença genética, galera. Hemofilia é uma doença genética do tipo... doença genética, eu vou até lembrar.
herança ligada ao sexo. Hemofilia e daltonismo são doenças genéticas ligadas ao sexo, não tem nada a ver com isso. Infecções respiratórias por deficiência do movimento ciliar da traqueia. As células caliciformes, eu falei isso na aula, é que possuem cílios que fazem com que substâncias sejam capturadas. Não está acontecendo absorção na traqueia, não, tá? E na traqueia nem tem microvilosidade, tem cílios, ok? Letra C, infertilidade, a falta de mobilidade do flagelo de espermatozoides. Minha gente, pelo amor de Deus. Anemia por deficiência na absorção de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Ou seja, a única opção que falou sobre absorção é a letra D. Portanto, a letra D é a opção correta. Não por eliminação, e sim por explicação. A microvilosidade é importante para o processo de absorção de nutrientes. Letra D, opção correta. Ok? Uma questãozinha aqui para vocês sobre o sistema cardiovascular. Olha só, em avaliações físicas, é comum a análise conjunta de duas variantes. Débito cardíaco, que é o volume de sangue que o coração é capaz de bombear em determinado período de tempo, ou seja, essa questão de volume de sangue que passa pelo coração é o débito cardíaco. A frequência cardíaca é o número de batimentos do coração nesse mesmo período. Então, débito cardíaco, quantidade de sangue que passa pelo coração. Frequência cardíaca, número de batimentos. A questão já traz para a gente isso de bandeja. Em geral, atletas apresentam elevado débito cardíaco, ou seja, passa muito sangue pelo coração. E colocam, ou seja, o coração bombeia um volume maior de sangue, com menos batimento. Ou seja, a frequência cardíaca é pequena, mas o débito cardíaco é grande. Ou seja, o coração não tem que bater muito para bombear muito sangue. O coração bate pouco e ainda assim bombeia muito sangue. Admita que 4 homens não fumantes, sem diagnóstico de patologia cardíaca, com o mesmo peso corporal e idade, foram submetidos à corrida em uma mesma esteira. Então, todo mundo correu. Durante esse processo, foi registrado o débito cardíaco de cada um, obtendo-se o resultado indicado no gráfico. Então, aqui tem o débito cardíaco de cada um, tá? Olha só, o débito cardíaco do indivíduo 1 é o maior de todos. O indivíduo 4 é o menor de todos, tá? De acordo com os resultados apresentados, a curva que apresenta o indivíduo com maior frequência cardíaca. Gente, maior frequência cardíaca. Cara, olha só, esse indivíduo aqui, o indivíduo 1, ele tem um elevado débito cardíaco, ou seja, muito sangue passa pelo seu coração. Porém, a frequência cardíaca dele é pequena. Já se você olhar para o indivíduo 4, pouco sangue passa pelo coração dele. Ou seja, o débito cardíaco é muito pequeno. Logo, a frequência cardíaca vai ser maior. Uma questão muito fácil de interpretação. E se você olhar para o próprio enunciado, ele diz isso. Débito cardíaco, quantidade de sangue que passa pelo coração. Frequência cardíaca, número de batimentos. Então, esse indivíduo aqui, 4, ele tem uma maior frequência cardíaca, uma vez que o débito cardíaco dele é muito baixo. Portanto, letra D, opção correta. Ok? Olha só, pressão parcial de oxigênio, aí PO2, no sangue foi medida. A pressão parcial de oxigênio no sangue foi medida simultaneamente em diferentes pontos do sistema circulatório de um mamífero. Em condições normais, espera-se que, olha só, a pressão de oxigênio da veia pulmonar é menor do que a pressão de oxigênio do ventrículo direito. Espera aí, a veia pulmonar, ela transporta sangue arterial, porque a veia pulmonar está trazendo o sangue que está vindo do pulmão. Então, ela tem muito oxigênio. E é menor do que a pressão do ventrículo direito. Não, ela é maior. O ventrículo direito tem uma pressão muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Então, a pressão de oxigênio da veia pulmonar é maior do que a pressão de oxigênio de oxigênio do ventrículo direito. Ventrículo direito passa sangue venoso, que é pobre em oxigênio. Beleza? A pressão de oxigênio
no átrio esquerdo é rico em oxigênio, ela é maior do que a pressão de oxigênio da veia cava. A veia cava, ela traz o sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio. Essa tá boa, né? Ó, a pressão de oxigênio do átrio esquerdo está passando sangue arterial. Aí é maior do que a pressão de oxigênio da veia cava. Essa parece que está correta. Vamos para C. A pressão de oxigênio do átrio esquerdo, rico em oxigênio, é menor do que a pressão de oxigênio do ventrículo direito? Não, é maior do que o ventrículo direito. O ventrículo direito passa sangue venoso. Letra D. Pressão de oxigênio da artéria pulmonar é maior do que o da veia pulmonar. Não, a artéria pulmonar transporta sangue venoso. A artéria pulmonar está saindo do ventrículo esquerdo e indo para o pulmão para poder receber o oxigênio. Letra E. A pressão de oxigênio na artéria pulmonar é maior do que na veia cava. Pelo amor de Deus. A artéria pulmonar transporta sangue venoso, vai ter pouco oxigênio. Portanto, a letra B é a opção correta, tá? Eu espero muito que você tenha gostado aí da resolução dessas questões. Eu escolhi questões e sistemas que eu considero que poderão cair em sua prova. Eu fico por aqui, eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo e na próxima parceria. Tchau, tchau!